Olá, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live da Step U. Prazer receber vocês aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre soft skills e como ela pode alavancar a sua carreira, tá? Meu nome é Cláudia Lisboa, autora de conteúdo da Step U, mentora, coach de executivo, e é um grande prazer hoje estar aqui com vocês. Oi, Oi, Lorena! entrei. Tudo bom? Tudo bom? Tô aqui me apresentando, né? Para Vai lá. o pessoal que está entrando aqui, a gente já tem, ó, 14 pessoas ao vivo com a gente agora. Bem-vindos Gente, a todos. é, gente, hoje vai ser um pouco diferente. Não tem não tem entrevistado, não tem entrevistador, né, Lorena? Eu vou deixar a Lorena se apresentar, falar um pouco do currículo dela. Me desculpa, eu não consigo fazer live sem um óculos. Eu sei que está dando reflexo, mas eu preciso, não consigo. Tem que ler aqui as perguntas, Lorena. Então, eu vou estar aqui, eu e a Lorena, falando sobre esse tema extremamente pertinente, né? Que é soft skills. Eu vou falar rapidamente o que que é, mas não é nosso foco falar o que que é, né, Lorena? Nosso foco aqui é falar o que que vai ajudar as pessoas daqui para frente. Mas E a é bom Lorena começar falando o que é, né, Cláudia? Fala aí, é, para quem não sabe o que é soft skills, o que é soft skills? O que que é soft skills, gente? Se trata de competências comportamentais, socioemocionais. Tem muito a ver com as nossas características comportamentais. São características que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, através das nossas experiências. Por isso, o motivo delas serem um pouco mais difíceis de serem treinadas. Não são impossíveis, são factíveis de serem treinadas, mas há um esforço emocional para que eu aprenda soft skills. E graças a Deus, hoje em dia tem muitos métodos para a gente poder adquirir essas soft skills, né? Então a gente vai falar um pouco de algumas, a gente não vai falar de todas, longe de nós queremos falar de todas aqui, mas a gente vai falar das que realmente interessam nesse momento, crucial para todo qualquer profissional que esteja nos ouvindo agora e nos assistindo. Lorena, se apresenta para o nosso público, né? Para as pessoas te conhecerem, quem está aqui, convidado, quem não sabe o que é a Lorena. Minha sócia, tá, gente? Com muito orgulho. Hoje a gente vai fazer uma bola dividida aqui, né? Então é um prazer estar com a Lorena aqui. É uma pessoa que está na minha vida há 11 anos. Ela entrou na minha vida há 11 anos. A gente lida com esse tema desde que a gente se entende como profissional. Eu, pelo menos, eu estou há 25 anos no mercado. E eu escolhi o tema que eu me considero mais especialista possível, autoconhecimento e inteligência emocional. E a Lorena entrou na minha vida há 11 anos atrás, né, me contratando para ser consultora do Grupo Valori, empresa que ela é CEO. E a gente desenvolveu uma grande amizade ao longo desses anos, ao ponto da gente hoje ser sócia, né, na Step U. Tá com você aí, Lorena. Fala um pouquinho aí de você. Muito bom. Bom, gente, boa noite, bem-vindos a todos. Nesse momento em que a gente tem tanta live, né? Todo dia live, toda hora live. Então, eu quero agradecer vocês que escolheram a nossa live, né? Fazer o nosso melhor aqui para que essa live seja muito útil para vocês. E que vocês possam também fazer perguntas, mandar suas dúvidas, aquilo que vocês gostariam de aprimorar ou entender e compreender mais. Eu e a Cláudia vamos aqui com a maior alegria responder vocês. Bom, eu fundei a minha empresa há quase 22 anos, né? Eu tinha 23, vou fazer 25. E de lá para cá, além de trabalhar como fundadora, como sócia e como diretora da minha empresa, eu também atuo diretamente como coach, mentora de executivos para desenvolver liderança, gestão. No início da empresa, eu estava diretamente envolvida com o hunting de executivo. Atualmente, eu ainda, a nossa empresa tem esse serviço, então eu acabo, de alguma maneira, fazendo acompanhamento e apoio da minha equipe que está fazendo seleção executiva, consultoria, e a gente é, em Mato Grosso, associada à Fundação Dom Cabral. Então, todos os programas da Fundação em Mato Grosso, nós estamos envolvidos, né? Então, eu realmente tenho uma alegria muito grande de poder contribuir para desenvolver líderes, desenvolver gestão das empresas. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar diretamente envolvida nesse tipo de projeto, eu sinto que eu estou dando a minha contribuição, né? Então,
aqueles que estão aí falando que já participaram dos nossos programas, Cláudia, né? Fal Tô vendo conosco. aqui. Obrigada pela confiança de estarem sempre aqui juntos conosco e de fazer esse movimento, né? Quando a gente falou de fazer esta live, a gente pensou em conseguir agregar, porque, de maneira geral, as pessoas têm um foco maior e as empresas têm um foco maior em trabalhar as hard skills, né? Que são as competências técnicas, os conhecimentos específicos que os cargos exigem, as habilidades que o cargo exige, né? Naqueles aspectos que dependem de você adquirir mais conhecimento para você poder entregar. Mas naquilo que depende de comportamento, fala-se muito pouco, investe-se muito pouco e as pessoas se dedicam também muito pouco para desenvolver. Por quê? Porque a gente trabalha no automático. A gente acorda de manhã, já começa a nossa rotina, tendo e fazendo mais. Né? Então, aquilo que a gente tem de características de comportamento, uma grande parte disso já vem desde que a gente nasce, nosso estilo de personalidade vai desenhar uma série de comportamentos que vão que vão aparecer na nossa forma de funcionar, mas o ambiente também vai acabar determinando mais um grupo de comportamentos que a gente vai apresentar ao longo da vida. Aí a pergunta é, você vai ser vítima disso, né? Não, você não vai ser vítima disso. Você vai escolher o que você quer desenvolver, o que você quer apresentar, né, como características suas, as suas soft skills ao longo da sua jornada de vida. E quando se trata do profissional, essas soft skills se tornam essenciais para o sucesso, a sua performance. Então, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo agora, profissionalmente, já ouviu um feedback, ou já percebeu que tem algo em você que você precisa desenvolver e talvez não tenha conseguido fazer isso, ou conhece várias pessoas que precisariam evoluir, aprender novos comportamentos para conseguir ter melhor performance. Então, é disso que a Cláudia quer falar hoje aqui. A gente quer trazer as competências essenciais para esse novo momento, né, Cláudia? E aquilo que cada profissional deveria garantir no seu portfólio pessoal, né? Então, minha sugestão, pegue uma caneta aí, pegue um papelzinho, e para cada uma das competências que a gente falar aqui, dessas soft skills que a gente falar, faz uma autoavaliação, né? Que nota você se dá numa escala aí de 1 a 10, onde você está em cada uma desses comportamentos, dessas competências comportamentais, soft skills que a gente vai falar aqui hoje. O que você está falando é muito interessante, né, Lorena? Porque quando a gente entrou, a gente não é velha não, tá? A gente é muito jovem, ok? Muitíssimo. Mas na época que nós entramos no mercado de trabalho, e algumas pessoas que estão aqui nos assistindo sabem como a hard skill, a competência técnica, ela era colocada em primeiro lugar. Graças a Deus, eu pude presenciar com meus próprios olhos uma grande mudança nesse mercado profissional, onde que essas coisas estão andando em certo equilíbrio agora. A gente percebe que está havendo equilíbrio nas organizações de busca das soft skills, porque de fato, Lorena, a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento, né? Então, eu sei isso assim na prática, né, Cláudia? Não só como líder e como gestora da minha empresa, mas assim, a quantidade de empresas e empresários que demite um profissional por conta de comportamento. Eu estava, antes de ontem, eu estava numa sessão de coaching com um empresário, né? E ele é CEO e é o fundador, o sócio de uma empresa no segmento do agronegócio. E ele estava compartilhando comigo os 3 desligamentos, né, as 3 demissões que eles fizeram nos últimos 6 meses, todos de cargo de coordenação, gerencial. E eu pedi para ele me falar de cada um desses cargos, né, dessas posições que foram desligadas da empresa. E em 3 casos, eles foram demitidos por questões comportamentais. Os 3 entraram na empresa porque o currículo era muito interessante, porque a experiência era boa, o conhecimento era bom, mas eles não conseguiram performar por conta de comportamentos. Então, mais uma vez aí, exemplos práticos. Você está falando, eu fiz uma pesquisa no meu próprio Instagram, individual, pessoal, perguntando para as pessoas se elas conheciam esse termo, hard, soft skills.
E aí, óbvio, a maioria colocou que não. É porque esse termo soft skills, ele foi adotado pelo Fórum Mundial do Trabalho há apenas 5 anos. Então, que a gente traduzindo é competência comportamental mesmo, né? E que não é que elas existem só há 5 anos, elas sempre existiram. Eu queria deixar isso bem claro, elas sempre existiram, mas elas não eram valorizadas, porque a questão técnica pesava mais, né? Então, eu contratar a Lorena pela graduação dela, pelo conhecimento técnico dela e algum método, era muito mais importante. Só que, no final das contas, na hora que eu ia mandar embora a Lorena, eu não mandava embora por causa de falta de conhecimento. Que a gente fala que é a cognição dela. Que nós somos, gente, capazes de aprendermos qualquer coisa que a gente se dedicar a aprender. Isso é um fato. Se você tem uma saúde boa, né, intelectual, mental, você vai conseguir aprender qualquer coisa que você se predispuser a aprender. Né? Então, as empresas valorizavam demais em excesso isso e deixavam de lado um fator muito importante. Uma coisa não exclui a outra. A gente vai continuar usando o hard skill, que é a competência técnica, para colocar em algumas vagas, porque é necessário, correto, Lorena? Eu preciso de um engenheiro, vou procurar uma pessoa formada em engenharia. Né? Eu não vou pedir para construir um prédio um cara que não é engenheiro. Faz sentido? Exatamente. Mas aí também não adianta ser um engenheiro, uma boa formação técnica e não saber se relacionar, não saber se comunicar com as pessoas, porque ele não vai conseguir comunicar, né? E aí, vamos imaginar agora, esse engenheiro ele vai ter uma equipe, Lorena. Imagina, eu vou contratar um engenheiro, ele tem uma equipe. Ele vai precisar das soft skills, que são as competências de comportamento para ele lidar com as pessoas. Que, infelizmente, alguns cursos de graduação a gente não é ensinado. Eu sou formada em administração de empresas, com habilitação em recursos humanos. Que a faculdade que eu fiz, ela tinha esse plus de me habilitar em recursos humanos, que foi ali onde eu me apaixonei pela questão de pessoas, né? Mas eu fiz administração porque eu era gerente de um negócio. E eu precisava daqueles conhecimentos técnicos, contabilidade, administração, finanças, marketing, né, para poder gerir o negócio onde eu era gerente. A graduação ia me ajudar tecnicamente a ser uma gestora tecnicamente melhor. Mas, entretanto, todavia, não me ensinou a lidar com pessoas. Lá atrás, gente, há 25 anos atrás, não é que tinha escolas que dessem para a gente capacitação comportamental. Não haviam cursos como a gente tem hoje, e a abundância, né? Ensinando soft skills. Que é o que vai determinar a nossa estada em algum lugar, né? Daqui para frente. Na verdade, eu acho que é mais do que não ter cursos, né, Cláudia? As pessoas não estão suficientemente compreendendo que elas precisariam colocar foco nisso. Então, assim, eu compreendo que a gente, no nosso dia a dia, gente, vamos lá, vamos combinar. Todo mundo que está aí, inclusive beijinho para todos que estão entrando. Cláudia, te mandaram um beijinho lá de Portugal. Top demais. É meu mestre, Albino. Obrigada, meu mestre. Bem-vindo. Meu mestre de PNL. Muito Obrigada. bem-vindos. Qual que é a questão, gente? Para pensar aqui. A gente tem tanto compromisso, né, profissionalmente falando, isso em qualquer posição que você tiver. Se você for empresário, se você for o gestor, se você for o colaborador, mais operacional que for, todo mundo tem um conjunto de tarefas. Então, a gente ocupa a nossa mente com deixa eu fazer as minhas tarefas, né? A gente não ocupa a nossa mente com deixa eu pensar em quais os comportamentos eu preciso mudar hoje. Isso não faz parte do modelo mental da maioria de nós, da imensa maioria de nós, né? Então, pensar diariamente qual é o comportamento que eu preciso aprimorar hoje é algo que precisa começar a fazer parte de uma rotina de cada um de nós. Porque é só com essa reflexão de deixa eu ver o que eu preciso fazer para ser melhor, né? Quais os comportamentos e soft skills que vão me tornar um profissional melhor, é que a gente vai conseguir começar a colocar foco e atenção naquilo que tem que melhorar. Então, vou te dar um exemplo meu, pessoal, né? Como líder, né? Eu percebo que eu sou extremamente crítica. Então, eu sou uma pessoa muito crítica, uma líder muito crítica. O que significa isso? Que quando eu olho uma atividade, uma tarefa da minha equipe, eu, na hora, a primeira coisa que eu identifico é o que está faltando. E aí, a gente fez um processo de avaliação de competências na empresa e o feedback que eu recebi foi: você tem que elogiar mais. Então, o que eu, a partir daquele momento que eu li aquele feedback, eu comecei a fazer?
quando eu vejo uma coisa que já na hora eu já identifico uma oportunidade de melhoria e vejo que é uma característica positiva, porque o meu nível de criticidade, ele me ajuda a ser uma pessoa que entrega com excelência. Então, tudo que a gente tem de negativo, vamos chamar assim, ele tem um fundo positivo porque ele nos ajudou a chegar onde a gente chegou. Então, a gente se apega nisso como assim, isso é meu, eu não posso perder. Mas eu também tenho que entender que o excesso, isso de alguma maneira impacta na minha forma de liderar, na maneira como a minha equipe se sente, como ela vai produzir. Então, eu preciso, né, me acostumar a regular isso. Então, a partir desse dia, eu comecei a observar. Então, na hora que eu tenho vontade de fazer uma crítica, peraí, deixa eu ver se eu não estou exagerando, se eu não estou querendo demais, deixa eu regular o meu nível de exigência. Então, esse é um exemplo como eu, como líder, posso ser uma líder melhor, desenvolvendo soft skills. Entendeu, Cláudia? Agora conta para mim, me dá um exemplo seu de uma soft skill que você está desenvolvendo. Ai, amiga. Desculpa, a intimidade é tão grande que fala amiga, né? A gente não testou essa. A gente não ensaiou, né, Cláudio? Vai lá. Ela me pegou de surpresa aqui, né? Uma soft skill. Bom, a gente lançou esse novo negócio, que é a Step U, que foi um grande desafio para os 4 sócios. Carlos está aí presente com a gente, que é nosso CEO, né? Tem uma pergunta aqui, inclusive, tá, Lorena, do Carlos. Interessante, que a gente já vai responder. Tá bom. E eu acho que durante esse 1 ano para trás, eu tive que me disciplinar muito. Você me conhece já há 11 anos, não preciso aqui fazer firula, mas a disciplina, né, na questão de colocar energia, começar e terminar, foi algo que eu tive que treinar bastante. Veja, Cláudia, de falta de disciplina, falta. Né? Eu sou uma pessoa criativa, que a gente vai falar de criatividade que é uma soft skill, tá, gente? Eu considero que criatividade é algo que eu tenho bastante. E eu descobri, lógico, ao longo desse tempo, que a criatividade ela vem acompanhada de uma grande disciplina, né? E a disciplina ela não tem a ver com norma e regra, tá, gente? Ela tem a ver com foco, né? Então, você ter foco, você ter atenção concentrada, né? Isso requer de você um desgaste emocional, porque desde pequenininho, muito desde criança, Lorena, eu sempre fui muito criativa. Eu era a criativa do grupo, né? Ela tinha uma ideia. A Cláudia deve ter uma boa ideia. Eu sempre Cláudia, inclusive tem outro igual você, que já a Angélica está dizendo aí. Também sou criativa e falta disciplina. Padrão. Aí, isso daí, ela falou, Cláudia, isso tem a ver. O que isso tem a ver? A disciplina ela está muito ligada com a criatividade. A gente pensa que não, eu vou falar de criatividade para vocês. Mas a criatividade ela não é bagunçada, não é assim que funciona. Uma boa ideia ela precisa de um bom planejamento, ela precisa de um bom foco, você precisa começar e terminar a tua capacidade criativa do que você está fazendo. E eu vim treinando nesse último ano que a gente está junto, Lorena, nós 4, eu, você, Orlando e o Carlos, aumentar a minha capacidade de me disciplinar mediante minha criatividade. A gente não só está na Step U, você tem seu negócio, eu tenho meu negócio, né? Então a gente tem outras frentes de trabalho que faz com que, talvez, por eu ser criativa, quando alguma coisa me dá muito prazer, eu quero colocar foco só naquilo, sabe? O criativo é assim, né? Fala assim, nossa, isso aqui é mega power interessante. Aí você põe, pá, joga toda a tua energia lá. Opa, mas eu tenho 3 outros negócios para tocar. Não pode ser assim, né? Não, e depende do papel. Eu falei disciplina, na verdade, amiga, mas na verdade a soft skill chama gestão do tempo, que essa daí quem vai falar é você, porque Vamos não... começar a falar delas, então? Vamos lá. Então, aí eu vou jogar a bola para você. Fala dessa primeira, que é a gestão do tempo, que para mim, das soft skills todas, essa é um grande desafio. E você sabe disso porque você me conhece. E como a Lorena fala, a gente peca não no que a gente não tem, no excesso do que a gente faz. O excesso de criatividade pode me jogar no chão na questão de gestão do tempo. Então, a Lorena vai falar de gestão do tempo e eu vou falar de criatividade. São 6, tá, gente? São muitas soft skills, mas a gente tinha que fazer a escolha de Sofia, eu e a Lorena. E a gente escolheu 6 que a gente entende que para este momento agora é extremamente essencial. Ela vai falar de gestão do tempo. Tá. Fala aí, então, amiga. Eu vou falar de gestão do tempo porque eu tenho essa soft skill bem desenvolvida. Sim. Né? Ao contrário da Cláudia, eu sou bastante disciplinada. Né? A gente tem um perfil complementar nesse caso. Né? Eu tenho uma grande habilidade de planejar, de definir o tempo que eu vou fazer o quê, qual é o foco que eu quero dar.
É claro que como empresária, hoje tendo 2 empresas, sendo mãe, tendo uma família grande, enfim, tem outros papéis aí. Se eu não conseguisse fazer essa organização do meu tempo, eu ia simplesmente ficar, né, louca. Então, cheguei a ter níveis de estresse altíssimo. Quem conhece a minha história pessoal sabe que eu passei por conta disso. Mas, graças a essa minha disciplina, eu hoje consigo colocar as coisas de uma maneira bastante organizada. Então, a gestão do tempo ela é fundamental como soft skills para o sucesso. Então, anota você aí essa primeira soft skill. Gestão do tempo. Como você se planeja, como você divide o seu tempo entre aquilo que realmente é prioritário. Ou você é aquela pessoa que trabalha na base da urgência, faz só aquilo que tem pressão para fazer. Deixa chegar no último minuto do segundo tempo para daí fazer as coisas que você tem que fazer. Procrastina o máximo possível aquilo que você não está muito afim de fazer. Ou seja, esse tipo de comportamento, né, a falta da gestão do tempo, além de trazer ansiedade para você, vai fazer com que você seja percebido no ambiente de trabalho como uma pessoa desorganizada, uma pessoa que talvez não seja confiável, né? Porque você recebe uma demanda e o outro não sabe se você vai ou não vai entregar. Então, a gestão do tempo, ela pressupõe que você, com antecedência, sabe, tenha uma lista de tarefas, aloque essas tarefas naquele dia, naquela hora, e a partir desse seu planejamento, você possa falar não, dizer assim, olha, fulano, isso aqui eu não vou conseguir te atender neste prazo que você quer, porque eu já estou planejado com outras prioridades. Essa é uma das habilidades que a gente ensina, por exemplo, para os líderes, né, Cláudia, no FAO. De como você falar não diante daquilo que você agendou. Então, a gestão do tempo, ela não é só importante para você como profissional, mas ela é muito importante para você em termos de qualidade de vida, né? Porque a gente também precisa planejar as nossas atividades pessoais. E fora das coisas. Eu vou pegar até um gancho no que você falou, porque um dos feedbacks mais honestos que eu recebi sobre isso foi da Lorena. Então, falar da gestão do tempo. Falar não. Uma vez ela falou, amiga, fique à vontade de falar não para mim. Você é uma pessoa que quer ajudar todo mundo e você fala sim, né? E aí você fica cheia de coisa. Eu sou assim mesmo, sou desse jeito. E aí ela falou assim, inclusive para mim, tá? Porque eu te peço as coisas, tu fala assim para mim. É para falar não para mim também. Porque o falar não, gente, é o aspecto comportamental. Ele é porque gestão do tempo é soft skill, não é? Não tem a ver com técnico, método. Tem a ver, mas tem muito a ver com o teu comportamental mediante os desafios que vão aparecer no dia a dia. Saber priorizar, gente, é um grande desafio. Saber falar não. Tem gente que tem dificuldade de falar não. Veja, eu não tenho dificuldade de falar não. Eu falo não. Só que, lembra, eu sou criativa, eu faço aqui, nossa, mas isso é super interessante. Eu não vou falar não, porque isso daí eu quero fazer. E eu vou colocando ovos na cesta, né? A Lorena falou assim, você está colocando muitos ovos na cesta, não faça isso, né? E assim, puxa, eu faço isso. Não é que a dificuldade em falar não, é falar não porque me dá prazer. Eu quero falar... É sempre assim, né? Mas é sempre assim. E às vezes o que dá prazer é sentir que você está agradando o outro. Isso. Entende? Tem a maioria das pessoas, né, que sofre em falar não, ela sofre por quê? Porque ela quer muito agradar o outro. Então, para ela, falar não fica de alguma maneira ela está fazendo com que o outro fique chateado com ela. Só que ao agir dessa forma, na vida profissional, você vai ser uma pessoa percebida como enrolada, desorganizada, que não cumpre prazos. E na vida pessoal, você vai ficar o tempo todo fazendo o que os outros querem. E onde é que entram as suas prioridades? Em que lugar onde que eu entro, né? Onde que eu entro nisso? Onde é que você entra, né? Então, esses dias atrás, eu fiz uma pesquisa sobre meus valores nesse meu momento de vida. Mandei para algumas pessoas que me conhecem muito priorizar, né? O que elas veem em mim como meus principais valores. E o que apareceu em primeiro é compromisso comigo mesma. E aí, talvez, quem olha de fora vai interpretar como egoísmo. Alguém compromissado consigo mesmo é egoísta. Não, eu não sou egoísta. Eu simplesmente me coloco em primeiro lugar. Porque é a lei, é a regra do oxigênio no avião. Se você não tem condições de estar bem, você não vai ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa irmã, uma boa filha, um bom profissional, um bom gestor, um bom líder, um bom empresário. Então, o primeiro passo da gestão do tempo é você se colocar em primeiro lugar e você aprender a fazer planejamento. O que eu fico impressionada é que quando as pessoas colocam na agenda e realmente fazem com disciplina
a gestão do tempo, elas percebem o quanto elas podem produzir muito mais. E a questão é, quando você faz uma boa gestão do tempo, você aprende a eliminar o desperdício de tempo. O desperdício no celular, o desperdício na conversa fiada, o desperdício no perfeccionismo, o desperdício em fazer coisas que não são prioridades. E quando você elimina isso da sua vida, sobra espaço para você fazer as coisas importantes e relevantes da sua vida. Então, é equilibrar o trabalho com a vida pessoal e é você ser mais produtivo no seu trabalho. Então, essa é a primeira soft skills para a gente falar. Anota aí, gente, de 1 a 10, onde é que você está nessa competência? O que, que você quer fazer para evoluir nela? Gestão do tempo, hein, gente? Eu acho que eu tô nível 6, eu dei uma melhorada. Nível 6, gente. Vamos lá. Essa competência, vocês vão ver que as soft skills elas estão muito entrelaçadas, interligadas, estão mesmo, porque tem a ver com os aspectos emocionais e comportamentais nossos, né? Então, eu vou falar agora um pouco que eu falei para vocês da criatividade, porque é o contraponto da gestão do tempo, né? Os criativos, naturalmente, comportamentalmente, são pessoas que precisam de um ócio. O ócio é necessário para o criativo. E eu, como criativa, eu sei, quando eu me encho de coisas para fazer, a minha criatividade ela dá uma baixada. E eu fico angustiada. Eu fico, meu Deus, porque não está vindo ideia, porque não está vindo ideia. É porque eu me enchi de atividades para serem feitas, né? Coloquei mais do que eu deveria, eu daria conta, ok? E acabo que a criatividade pula pela janela. Então, a pessoa criativa, naturalmente, ela tem essa questão de precisar de um tempo. E não se culpar porque está naquele ócio. Porque as melhores ideias vêm naquele momento. Talvez você fazer uma coisa totalmente paralela ao que você está buscando. Poxa, tem que ter uma ideia para um novo projeto de engenharia. Vai ler um livro de romance. Vai ver um filme de aventura. Não vai ler aquilo que é técnico ou ver algo técnico, porque senão a tua criatividade vai pular pela janela. Se permita ter pensamentos laterais, que eu falo, né? A criatividade tem a ver com pensar de forma lateral, não é linear, que existe o pensamento linear e o pensamento lateral. O pensamento lateral é aquele que envolve assuntos que não tem nada a ver, mas tem, porque todas as coisas estão conectadas, né? Ideias fantásticas nascem, às vezes, você tomando banho. E aí, assim, Cláudia, inclusive, só para complementar com você o que você está falando, essa soft skill aparece aqui, gente, como relevante, né? Para você botar na sua lista. Não é só para você criar algo novo, é você pensar em melhorias de processos, de atividades que você faz. Então, essa é uma soft skill extremamente relevante para o novo profissional, né, Cláudia? Muito. Inclusive, esse momento nosso que a gente está vivendo agora está exigindo muito dos profissionais eles se recriarem, se reinventarem. Como eu posso fazer mais isso daqui de uma forma diferente, né? Como é que eu posso fazer isso que eu já fazia dessa mesma forma sempre, de uma outra forma que eu continue tendo uma rentabilidade com relação a isso, eu continue tendo ganho, ou favorecendo alguém. Esse é o momento que está exigindo isso da gente. A gente teve que repensar nos nossos negócios físicos. Você, eu, né? Todas as pessoas que estão nos ouvindo aí que têm negócios físicos tiveram que sacar mão de criatividade, de pensar fora, né? Pensar fora do quadrado. Isso até aqui deu certo, daqui para frente não vai dar mais. O que eu faço a partir de agora, né? Tem um ponto importante também, que eu acho assim que as pessoas precisam pensar, é que a criatividade ela é essencial para a evolução dos negócios, porque a gente tem que estar o tempo todo pensando em melhorias, né? O que é um grande problema, porque tem muitos líderes que não querem dar espaço para isso. A pessoa chega com uma sugestão nova, o líder responde, aqui não tem espaço para isso não, olha, faz assim, porque sempre foi assim que a gente... que é mais rápido, faz que é mais rápido. Faz que é mais rápido, já dessa forma, para que você está questionando isso? E aí, como é que a gente também, como líder, cria um ambiente em que as pessoas possam usufruir e exercer da sua criatividade, trazer essa criatividade à tona, né? Então, fica essa chamada aí para os líderes, porque eu compreendo como empresária e como gestora que processos têm que ser criados, processos têm que ser seguidos, porque faz parte das empresas também estruturar os seus processos. Sim. Mas se a gente não abre espaço para a criatividade, como é que a gente evolui? E é importante, você trouxe um elemento muito importante, Lorena, porque empresas que colocam isso no seu portfólio, nós somos uma empresa criativa. Então, saiba que vai haver erros. Porque coisas inovadoras e criativas, eu vou errar, não vou acertar de primeira. Quanto que a sua empresa tem uma cultura condescendente ao erro? Porque esse erro vai acontecer.
né? Então, perfeccionismo, vamos dizer assim, ele não é muito amigo da criatividade. Porque no primeiro erro do teu criativo, você vai querer o quê? Né? Puta, tá Vamos vendo? fazer como sempre, né? Tá Faz vendo? o Eu tinha padrão. razão. Aí eu volto para o modelo antigo, né? Ter dado errado não significa que a ideia não foi boa, né? Ela precisa ser testada outras vezes. A gente tem que, às vezes, ser condescendente com o erro. Tipo, ok, foi uma tentativa, né? Então, o papel do empresário, como a Lorena falou, do líder, é realmente questionar custo. Faz parte. Gente, tem coisa que faz parte. Ah, teve uma ideia aqui, vamos inserir um método novo. Puta, isso é gasto, mas o quanto que eu vou ganhar depois? Hoje eu fui pega pela minha contratante com uma pergunta assim, gente. O quão é necessário esta ferramenta no processo? Mas você viu que a minha pergunta Não, é foi, eu uma falei, pergunta de esclarecimento. Me tanto que a tua pergunta, convença de que isso achei é que fosse até o necessário. financeiro me perguntando, e eu toda técnica respondendo. Falei, gente, não foi o Hugo, não, foi a Lorena me perguntando. Falei, olha, tem isso, 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 mas a gente pode fazer assim, assado, entendo que é assim, assim, pode ter retorno. Eu me expus toda a minha ideia, porque estava inserindo um método novo, né? Defendi a ideia, você acolhe. E me convenceu. Você Pronto. acolheu, então vamos comprar, vamos fazer, né? Você comprou comigo a ideia. Mas é assim, é isso, gente. A criatividade, eu tenho que entender que quem quer desenvolver, e a gente está falando tudo de soft skill, gente, só para, eu não sei se eu falei no começo, mas todas elas são competências que a gente pode desenvolver. Cláudia, você falou que é do comportamento emocional, a tua dedicação vai ser maior? Vai, eu não vou mentir para você. Não é a mesma coisa que aprender a falar inglês. Não é a mesma coisa que aprender matemática avançada. Ela vai ter um custo emocional um pouco maior para você, sim. Você vai ter que ter muita dedicação, muita disciplina, repetição, mudança de hábito, quebra de crença, né? Vai ter. Autopercepção, automonitoramento, pedir feedback, Autoconhecimento. humildade para ouvir feedbacks, para saber se você está indo bem ou não. Isso Isso. incomoda. Muito. E tem que ter uma dose de autoconhecimento. E isso nos leva a uma terceira, que quem vai falar aí é a Lorena, né, sobre a questão da. A gente vai falar da próxima. Aliás, eu vou falar dessa, depois eu jogo a bola para a Lorena, que Tá chama bom. inteligência emocional, né? Que inclusive é a espinha dorsal de todas as outras competências, soft skills, tá, gente? A inteligência emocional. Eu estava até comentando com a Lorena, eu acho que interessante, pelo Fórum Mundial do Trabalho, a inteligência emocional nos próximos anos seria a oitava competência mais requisitada. Mudou, né, gente? O mundo VUCA veio que deu uma balançada na gente e falou assim, então, da oitava, ela passou para a primeira colocada, né? A inteligência emocional, ela tem muito a ver com essa questão do autoconhecimento, que é um dos pilares, o autoconhecimento é um dos pilares da inteligência emocional. É um dos ingredientes ali, né? Então, requer de você muito essa questão de você se auto-perceber, você perceber o outro, né? Você se acolher nas suas emoções, direcionar as suas decisões, porque a emoção, toda emoção, gente, ela é legítima. Mas o que você vai fazer com ela, aí não mais. Tá? Aí é que mora a inteligência emocional. A decisão que eu tomo com relação àquela emoção que eu estou sentindo. Como eu vou direcionar aquilo na minha vida pessoal, na minha vida profissional, né? Então, as escolhas que eu faço tem a ver também com o que eu descobri minhas crenças. Que paradigmas eu tenho? Uma pessoa que tem muita inteligência emocional, ela identifica a crença. Ela se ouve quando ela está falando, né? Teu cachorrinho tá enlouquecido aí, hein, Lorena? Tá, eu tô mandando uma mensagem aqui. Por favor, a Mel tá latindo. Inteligência emocional nessas horas, entendeu? De eu pensar assim, o que eu posso fazer a respeito? Nada, não vou levantar, não vou É sair fora da do seu live. controle, né? Tá todo mundo sabendo nesse momento que vai ter cachorro latindo, etc., nas lives e nos negócios, então tá tudo certo. A gente está em casa, a gente não está no escritório. Mas ela é a espinha dorsal, porque dela vai sair as vertentes das outras que a gente acabou de falar, inclusive criatividade, inclusive gestão do tempo. Se eu não identifico um paradigma que eu tenho, que é uma crença limitante com relação à gestão de tempo, eu não consigo desenvolver gestão do tempo, né? Se eu, É a base. É a base. Então, todo mundo, olha que legal, todo mundo tem inteligência emocional. Olha que legal. Só que a gente tem que identificar qual é o nosso nível de inteligência emocional. Tem pessoas que têm uma altíssima inteligência, tem pessoas que têm média inteligência, tem gente que tem baixa inteligência. Mas A baixa inteligência pode chegar no nível de agressão física. Agressão física. Porque a pessoa, ela permite que a emoção tire ela totalmente do controle dela mesma, da inteligência, da racionalidade, e ela acaba
inclusive agredindo a si e a outros, né? Dica preciosa, né? A Lorena falou, anota aí. Como é que eu faço para desenvolver, aumentar a minha inteligência emocional? Primeira coisa, comece a se auto-observar. Como é que você reage mediante situações adversas? Qual o seu Quais são os seus gatilhos? Observa. Gatilho significa o quê? O que disparou em você aquela emoção que fez você reagir de uma forma desproporcional. Né? Identifica o que foi. Eu vou dar um exemplo claro. Eu estou conversando com a Lorena, de repente ela fala algo para mim, no tom de voz dela que eu não gostei, que me remeteu a alguma situação anterior que não foi muito confortável, e eu começo a gritar com a Lorena, eu começo a debater com ela, né? Porque, na realidade, houve alguma coisa naquela conversa que me incomodou. Não foi a Lorena que fez de propósito. Aquilo me causou, eu me causei. Tá? A gente joga muito pro outro, né, Lorena? Foi o outro, não foi você. Foi o significado que você deu para aquilo. Como é que você lida? Às vezes o outro faz propósito, sim, tá, gente? Não vamos também tirar ali. Tem um terço do outro ali. Às vezes o fulano fala para te dar uma cutucadinha. Mas a emoção que você está sentindo é legítima. Mas o que você vai fazer com ela é uma decisão sua, tá? Então, e assim, para mim, eu acho assim que quando a gente está em posição de líder, né? A gente tem como todos aí que são líderes sabem, a gente tem uma responsabilidade muito grande de ser um exemplo, né? Para os demais da equipe. E a gente, como líder, a gente se sente muito pressionado em tomar decisões, em resolver questões difíceis. E, ao mesmo tempo, você tem que estar ali motivando a equipe, incentivando, quando às vezes sua vontade é chegar e falar, não quero saber, não quero nem ver a cara de ninguém hoje, né? Então, eu vejo assim que a inteligência emocional, para mim, hoje, pensando em mim como líder, mas também pensando em todas as pessoas que eu lidero e os liderados dos meus liderados, ela é essencial para a felicidade. Não é só para performance, né? Não é só para você... É para a vida pessoal, tudo. Porque se você... A Nenai está perguntando se tem curso. Tem sim, tá, Nenai? Curso de inteligência emocional, inclusive na... É a Eleonora, que está aqui aproveitando. A gente está montando aí um curso específico de inteligência emocional para gestores, que vai acontecer em agosto uma turma, em setembro outra turma. Depois a gente vai contar mais para vocês. Na Step U vai subir agora, no próximo mês, o curso da Suzana Azevedo, que teve com a gente aqui na live anterior. Vai subir já. Então a gente tem sim, existe sim, ela é treinável, graças a Deus. Como eu falei, todas as soft skills, você consegue se treinar, se capacitar, mas você precisa realmente começar pela inteligência emocional, porque ela vai te dar suporte de autoconhecimento, de entender seus gatilhos, né? Então, o que me impede? Não é isso, Lorena? O que me impede de desenvolver tal comportamento? O que me provoca? O que me causa? É importante eu ter entendimento a respeito dos meus comportamentos e do outro também. Porque a inteligência emocional tem a ver comigo e com o outro. Ela tem a ver com a minha capacidade de entender o que acontece comigo emocionalmente e o que acontece com o outro, porque o outro é gatilho para mim, né? Então, é isso. Então, Eu queria só aproveitar aqui que a gente está no meio para falar para quem entrou agora, falando de soft skills, né? E a importância das soft skills ou comportamentos, competências comportamentais na sua performance, no seu trabalho, nos seus relacionamentos pessoais. E convidar todos, né? Não esquecer de convidar todos para acessarem o blog da STEPU, nosso podcast, que tem muito conteúdo legal que vocês podem utilizar para a vida pessoal, para a vida profissional. Então, não deixem de acompanhar a gente, compartilhar com pessoas que vocês sabem que precisam ouvir isso também e que a gente pode ajudar, né? Então, nós já falamos de 3 competências, de 3 soft skills aqui. Falamos da gestão do tempo, falamos da criatividade e falamos da inteligência emocional. Nós pedimos para cada um que está presente fazer uma autoavaliação de 1 a 10. Como é que você está e o que você tem que fazer para melhorar cada uma dessas soft skills, para desenvolver. Vamos falar da quarta, Cláudia? Vamos. Colaboração, tá com você. Colaboração. Colaboração é uma das soft skills essenciais de hoje, né? Por quê? Porque a gente não tem mais esse ambiente de trabalho em que cada um por si, Deus por todos resolve. Né? Então, para a gente conseguir atingir resultados hoje, a gente depende de como o outro também trabalha. Então, significa que todos nós temos que ter habilidade de colaboração, de senso de equipe, de pensar como é que eu posso ajudar para que o outro entregue. E eu vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, um dos meus gerentes, né, um dos meus liderados, fala para mim sobre o seu par, do tipo assim, o par tal precisava melhorar tal aspecto, a primeira coisa que eu respondo é: você já vai conversar com ele que dia? Que dia que você vai sentar com o seu par
e ajudá-lo a perceber isso que ele não está percebendo. Né? Então, o que eu estou dizendo? Colabore com o seu par, converse com ele, dê a sua percepção e o ajude a transformar esse comportamento. Então, a gente fica muito na expectativa de que quem é o líder tem que fazer sozinho esse papel. Né? Então, se você está percebendo que alguém da sua equipe de apoio, de orientação, às vezes de motivação, às vezes de ser desafiado ou de ser questionado, inclusive, você tem que ter essa responsabilidade de fazer isso. Né? Então, colaboração, esse modelo mental de colaboração e essa atitude de colaboração é daquelas pessoas que olham para os outros e pensam como eu posso contribuir para que essa pessoa consiga mais performance, consiga trabalhar melhor, entregar mais. Então, aquele modelo antigo de se fechar numa sala, num cubículo, pegar o seu headphone, colocar no seu ouvido e esquecer do que está acontecendo à sua volta, isso não vai te levar muito longe. Por mais que você possa preferir trabalhar sozinho e tudo mais, saiba que de alguma maneira você vai precisar colaborar com uma equipe, com a construção do resultado em equipe. É essencial. Hoje, mais do que nunca, essa competência está sendo requisitada. A gente está fisicamente um distante do outro, né? Na maioria dos trabalhos que as pessoas estão em home office. E essa soft skill está sendo altamente testada nesse momento, né? Pelas pessoas, que é a colaboração. Né? O quanto que você está conectado com seu colega, mesmo à distância. E o que é legal dessa competência, que eu tenho percebido, Lana, é que as pessoas perceberam que mesmo distante elas podem estar juntas. Porque muitas vezes juntas elas estavam separadas. Né? Então, esse sentimento de a gente é pertencente a um grupo, a gente é uma equipe, ele é essencial. Pessoas que não sabem colaborar vão ter grande dificuldade em montar equipes multidisciplinares, que é o que vai acontecer muito daqui para frente. Muitos projetos daqui para frente vão exigir pessoas de áreas totalmente diferentes trabalhando junto, né? Até para poder criar produtos novos, soluções novas, e que comprovado também que quanto mais pessoas diferentes de outros setores trabalhando em prol de um projeto novo, fica mais criativo a solução. E tem um ponto, às vezes você, não é nem só na sua equipe, você tem que colaborar com parceiros, com fornecedores, porque é uma mão que vai e que volta, né? Quer dizer, você está fazendo uma coisa pelo outro, sabendo que no dia que você precisar, você pode contar com aquela pessoa também. Então, a colaboração, essa capacidade de empatizar, de perceber a necessidade do outro, de se disponibilizar para ajudar e também saber pedir ajuda quando você precisa, que vai fazer com que você crie vínculos e crie relacionamentos fortes, que vão sobreviver às tempestades que virão, que com certeza virá. Né? Então, estabelecer relacionamentos de colaboração mútua, seja dentro da sua área, na sua empresa, seja também no mercado de maneira geral. Isso é essencial. Olha a pergunta que tem a ver com até nossas soft skills. É a Angélica que está fazendo. Cabe pedir feedback para os colegas se tenho essa habilidade bem desenvolvida? Com certeza. Com Deve, certeza. viu? Mas não esquece de simplesmente ouvir e agradecer. Claro, se quiser entender melhor, pedir um exemplo, vale. O que não vale é falar assim, mas também está falando isso para mim, porque também você, porque também o outro, também a situação, ficar na justificativa e na defesa não vale. Tem que perguntar, no máximo esclarecer, agradecer, anotar e fazer alguma mudança de atitude a partir daquilo, né? Mas vale, é muito importante. Então, a gente tem duas ainda para falar. A gente tem 15 minutos para falar. Você agora. Eu vou falar agora do aprendizado contínuo, tá, gente? É uma das soft skills muito desejadas. Atualmente, há alguns anos já ela é bem desejada, mas principalmente agora. O que seria aprendizado contínuo? São as pessoas curiosas. São aqueles profissionais que verdadeiramente se interessam por novos assuntos e buscam informações a respeito daquilo. São aquelas pessoas curiosas em estudar, se aprimorar, né? A busca pelo conhecimento contínuo. Entender que nada do que está sendo divulgado, pesquisado é definitivo. A gente já percebeu que nada é definitivo. Então, nada mais tem um ponto final, né? Então, é um ponto de continuação, inclusive. A gente tem que entender isso. A gente, como profissionais e pessoas, a gente não pode se deixar parar de aprender. Né? Pronto, me formei, fiz minha prova, agora acabou. Não acabou, agora que começou.
A brincadeira começou agora. Então, o aprendizado contínuo é algo que vem sendo muito requisitado nas empresas, os profissionais que não param de aprender, que investem no próprio desenvolvimento pessoal, profissional de conhecimento, eles são os mais requisitados. São aquelas pessoas curiosas. Esse tema não está totalmente correlacionado ao que eu faço, mas é interessante que eu saiba a respeito dele, né? E agora eu vou falar um pouquinho com empresários, líderes, né? Eu estou me vendo muito nesse papel agora, eu acho que você também, Lorena, né? A gente tem. Estamos aprendendo esse mundo digital. Nós estamos aprendendo no mundo digital. A gente está correndo atrás de informação, de o que é número de conversão, o que é métrica. Fico vendo live, amiga, eu fico vendo coitado live, o Carlos vai para o céu, o Carlos está aqui, viu, sócio? Tu vai para o céu, porque a gente faz cada. O Orlando, então, coitado, né? Então, as empresárias que entendem de conteúdo, que a vida inteira a gente se dedicou para isso, né? Agora a gente está tendo que apresentar sobre o digital, o que é o mundo digital, o que é o marketing digital, e a gente está correndo atrás, né? Não é porque, mas a sua parte que te cabe, não é a parte que te cabe. Você tem que ter visão sistêmica. O aprendizado contínuo puxa de você profissional, saiba um pouco de cada coisa que se correlaciona ao seu negócio. Profissionais que entendem de forma sistêmica o negócio onde eles estão alocados, eles são mais valorizados, tá? Eu vou falar de mim como... É engraçado que você falou agora, essa questão do sistêmico, né? Porque dentro de um dos programas que a gente sempre trouxe para cá, que chama Programa de Desenvolvimento de Dirigentes, que é um programa da Fundação Dom Cabral, a gente tem... São 6 módulos: gestão estratégica, finanças, processos, pessoas, marketing, vendas e projetos. E aí, quando a gente ia levar esses programas para as empresas, o empresário falava assim, eu quero pegar o meu gerente de marketing e colocar no módulo de marketing. Eu quero pegar o meu gerente de RH e botar no módulo de gestão de pessoas. Eu quero pegar o meu gerente financeiro e botar na gestão financeira. Ele falava assim, não. Esse programa é para trabalhar todos os conteúdos para cada gestor. Porque você quer que o gestor, na hora que esteja numa reunião com você, que ele tenha a capacidade de tomar uma decisão ou de dar uma opinião levando em consideração o todo, não simplesmente o conhecimento dele, né? Então, o que você está falando é isso, é a gente ter uma capacidade de contextualizar os nossos posicionamentos e que com conhecimento restrito a gente não consegue fazer isso, né? Sim. Veja, alguém pode estar apavorado, nossa, tem que saber de tudo um pouco. É mais ou menos isso que eu estou falando, mas escolha ser especialista em algo, óbvio. Exatamente. Tá? Mas isso não exclui que você não tem que aprender de tudo um pouco do negócio onde você está inserido. Eu cheguei a cargo de diretoria nas empresas que eu trabalhei, porque eu me dediquei a aprender um negócio. Eu não fiquei centrada na minha cadeira. Eu queria entender do negócio onde eu estava, até para eu poder opinar como RH. RH, historicamente, em todas as empresas, foi muito desrespeitado, porque não era visto como estratégico, né? Eu não queria ser esse RH desrespeitado, eu queria sentar numa mesa e ser ouvida. E por conta disso eu me dediquei a estudar negócio. Eu não entendia só do RH, eu entendia do negócio. Por que o negócio existe, quais são as métricas, o que o comercial está fazendo. Aprendizado contínuo. Então se desafie todos os dias a aprender algo novo do negócio onde você está. Ou da carreira B que você está planejando. Tem gente que talvez esteja ouvindo a gente aqui, está pensando num plano B. Então, vá estudar, aprenda, se desafie, não se acomode, estude sempre. Nossa, tem tantas formas, né, amiga? Muitas. E hoje, muito mais fácil do que no passado. Tem muita coisa gratuita. Inclusive, fazendo já o jabá, dentro do nosso site, você vai encontrar muitos materiais, e-book, masterclass, podcast, gratuito, para você poder desenvolver suas soft skills. Inclusive, assim, quando a gente pensou nesse projeto da Step 2, a gente pensou num projeto de uma organização, de uma empresa, que pudesse levar conhecimento de qualidade acessível para o mundo inteiro. Isso. Né? Num valor super acessível para que todas as pessoas pudessem se desenvolver. Né? Então, assim, eu acho que o que está faltando para a maioria das pessoas é esse desejo de colocar na sua agenda o tempo do seu aprendizado, do seu desenvolvimento. Né? A gente vê curso como, ai meu Deus, olha quantas empresas eu conheci esses anos todos que tinham que colocar regra, que se a pessoa não comparecesse no treinamento, ela recebia uma advertência. Ou seja, a empresa tem que obrigar a pessoa a ir fazer um curso. Né? Então, assim, é muito comodismo, gente. A gente tem que mudar essa realidade nesse país, né? Isso. Porque a partir do nosso desenvolvimento, do nosso aprendizado como indivíduo, que a gente muda as empresas, muda as organizações e muda a sociedade. Então, eu realmente não consigo achar que... Não acredito no profissional que vai ter alta performance se ele não for sedento por novos aprendizados.
Se desafie. Eu tô aqui, a gente está em quarentena, em casa, produzindo. Eu estou Olha fazendo lá, dois ó, cursos, a Elo dois está cursos. dizendo aqui, a Eloá, lembra da Eloá? Tá dizendo Lembro? que a Eloá sabe, os RHs penam para levar a galera para a sala de aula, gente. É um caos. Beijo, Quem sabe Eloá. agora, né? As pessoas não começam a valorizar, né? Não é? Vamos lá. É muito complexo isso. E aí a gente pergunta, mas peraí, né? Ah, tem mil justificativas, né? Ah, mas é que o curso é chato, ah, mas é que eu estou sobrecarregado. Ah, se você ficar lidando com isso, gente, você nunca vai sair do lugar, né? Porque a minha vida, por exemplo, eu me considero uma pessoa de sucesso, porque eu tenho uma vida pessoal e profissional que são de sucesso, né? É o sucesso integral. E eu nunca parei de aprender e nunca vou parar. Eu tô aqui me movendo para pensar o que eu vou fazer o ano que vem, se vai ser presencial, se não vai, onde que eu vou estudar, eu quero continuar estudando. Eu sou especialista em liderança, esse é o meu foco, é trabalhar soft skills para líderes. Mas eu estou nesse momento aprendendo marketing digital, esse mundo cheio de sigla, né? O pessoal sofre porque a gente não sabe, tem que perguntar o que é esse negócio de CTA, o que é esse negócio de custo por lead, por não sei o quê. Mas a gente está aprendendo e isso está abrindo também os nossos olhos para a gente poder ser contributiva, porque eu não posso estar numa reunião com os meus sócios e não saber discutir o assunto, gente, porque eu não estudei. Né? Aí Então, você não pode contribuir porque você não tem repertório. É péssimo, né? exatamente. Péssimo. E agora a última, e não menos importante, a Lorena vai falar sobre persuasão, né? Que é uma habilidade extremamente importante que tem a ver com a nossa comunicação, né, Lorena? Exatamente. Persuasão. A gente pegou a lista de 10 soft skills mais importantes hoje, no momento, né, gente? E a gente resumiu em 6 que eram... porque outras estavam muito dentro de inteligência emocional, que era resiliência, modelo mental. Flexibilidade. Tinha uma outra que era ética profissional, mas isso para mim é uma premissa, né? Falta de ética, pelo amor de Deus, ninguém vai a lugar nenhum. E num país como o Brasil, então, a gente tem que falar disso, infelizmente, mas é ainda algo que as pessoas têm que desenvolver, aprender a ser ético. Eu me pergunto, que país é Acho que esse? isso tem a ver com caráter, já não tem. Exatamente. Mas a persuasão é uma característica extremamente importante, porque a gente precisa saber vender nossas ideias. Então, se você não sabe usar da comunicação para isso, usar das palavras certas, do tom de voz certo, desse reforço certo, você não vai fazer com que as pessoas te ouçam. Imagina se eu e a Cláudia estivéssemos aqui, né, falando de uma forma super assim, chata, monótona, né, estável, sem nenhuma oscilação. Vocês iam ter saído faz hora dessa live, né? Então, essa coisa da gente falar com entusiasmo, com energia, sabe, demonstrando, contando histórias, contando os nossos exemplos, isso é persuasão. A persuasão ela não é só importante para quem trabalha com vendas. A gente acha assim, mas eu não trabalho com vendas, eu não vou fazer curso de persuasão. Não tem nada a ver, gente. Você tem que persuadir o seu liderado, tem que persuadir o seu chefe, tem que persuadir o seu par, tem que persuadir o seu cliente, persuadir o Seu seu namorado, seu marido, sua esposa. seu filho, né? Quem é que não tem que persuadir? Gente, quem tem que persuadir filho aí, escreve eu aí para mim. Eu quero ouvir, eu quero ler. É coisa mais Persuadir difícil, hein? filho. Eu tenho que persuadir minhas filhas a todo dia fazer a coisa que eu combinamos, hein, gente? Escreve aí. Quem é que tem que persuadir? Escreve eu aí. Tenho certeza que tem um monte de gente, né? Então, veja só. Persuadir é diferente de chegar e falar assim, é para fazer isso agora. Isso funciona agora, daqui a meia hora você tem que falar de novo, depois tem que falar de novo, né? Isso é cansaço, ninguém aguenta ficar chatice, aí você tem conflito. Persuadir é você mostrar para o outro, né, Isa? Né, Isa? Persuadir é você mostrar para o outro a razão pela qual ele deveria fazer algo, né? É você ir na essência da coisa. Então, gente, persuasão é algo que faz muita diferença na vida da gente, na qualidade dos nossos relacionamentos. Não é você mandar no outro, é você mostrar para ele o ganho atrás do esforço que ele vai ter. E olha só o quanto isso é rico, né, para a liderança, para as equipes. De maneira geral, a gente tem que aprender isso. Muitos de nós líderes aprendem a liderar pela hierarquia, pelo poder. A gente acha que tem que mandar fazer e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse não é um modelo que persiste. É controle e comando, né? É o comando e controle que ele não sobrevive. Quer dizer, aquela pessoa que está necessitada de trabalhar, pode até ser que ela fique num curto espaço de tempo sob esse modelo, mas com o tempo ela vai desmotivando, ela vai desanimando e ela sai. Então, assim, saber persuadir é uma característica essencial para qualquer profissional, e não é só para líder não, gente, mas para o líder, então, nem se fala, né? Então,
para refletir. Como é que é a sua comunicação? Aqui, voltando à pergunta da Angélica, pergunte para quem está perto de você se você realmente sabe persuadir. Ou se você só fala mandando, autoritário, com aquele tom de voz, né, muitas vezes arrogante, que não vai fazer com que o outro queira fazer algo diferente, mudar de atitude, atender um pedido seu, né? Então, fica essa dica de você trabalhar a persuasão e uma forma chave para você trabalhar a persuasão é você mostrar para o outro o que ele ganha com aquilo. O que ele ganha com aquela situação que você gostaria que ele olhasse, com aquela atitude que ele pode ter de diferente. Né? Então, mostrar o ganho atrás do esforço. Isso é uma característica de persuasão. E, claro, cuidar do tom de voz, da forma que você fala, respirar fundo, usar a inteligência emocional para respirar. Tá tudo ali, ó, ligado. Para saber a hora de você sair de cena, porque você não está emocionalmente estável para uma conversa. Então, tudo isso vai te ajudar a construir esse modelo de persuasão. Anota aí, de 1 a 10, onde é que está a sua persuasão, né? Então, essa é a 6ª competência que eu e a Cláudia combinamos de falar aqui. E agora vamos fazer uma geral. Dá uma olhada aí no seu mapa, na sua avaliação das 6 competências. Eu vou repetir as 6, Cláudia, só o nome, para quem entrou agora saber. Está falando de soft skills. Não esquece de depois checar podcasts, masterclass e e-books gratuitos da Step 1 no nosso site, step1.com.br. Então, nós falamos, a primeira que nós falamos foi sobre gestão do tempo, a segunda foi criatividade, a terceira foi inteligência emocional, a quarta foi aprendizagem contínua? Não, a quarta aprendizagem, foi... É isso, aprendizagem contínua. Aprendizagem contínua. Aí nós falamos sobre colaboração. E agora eu falei sobre... Persuasão. Tô ficando velha. Persuasão. Então, são 6 soft skills chave para a alta performance na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Gente, chave para mudança de comportamento. A gente fechando aqui, eu e Claudinha. O meu conselho para você, coloca no papel, coloca essa avaliação. Defina por onde você vai começar. Escolhe uma das 6 que você entende que é a mais importante. Começa por ela. Pede feedback para as pessoas à sua volta, né? E começa a diariamente refletir. Estou melhorando? Estou demonstrando mais essa soft skill? E vai fazendo disso a sua bandeira de autodesenvolvimento. Isso. E aí, se você quiser cortar um caminho rápido, dentro do nosso site tem um assessment gratuito, onde você pode responder e lá você vai ter uma resposta de como você está em cada uma dessas. Na verdade, o nosso assessment cobra 12 competências. São 12 a 14? Esqueci agora, desculpa. São 12. 12 soft skills. É gratuito, tá, gente? É gratuito. Você vai ter que dar o seu e-mail, mas é só isso. Vai lá, coloca o seu e-mail lá, né? E faz o assessment. É um momento que você vai ter de autoconhecimento com uma ferramenta que eu e a Cláudia criamos para vocês. Gratuito, hein, gente? E tem para profissional e só para líder. Você pode escolher, eu sou líder ou sou profissional? Você vai lá, escolhe o modelo e faz. Se gostar, compartilha. A gente tem 2 minutos para a gente se despedir. Agora, Lorena. Quer deixar teu recado? Eu vou primeiro, então, tá? Ó, se você gostou, se você achou que essa live foi legal para você, eu gostaria de pedir que você compartilhasse ela, porque ela vai ficar salva no feed da Step U, que você compartilhe ela com as pessoas que você acha que também precisariam ouvir isso. Eu tenho certeza que você tem pares, liderados, líderes, amigos, pessoas que precisam pensar sobre isso, porque estão pensando muito pouco, estão deixando de evoluir por isso, tá bom? Quero agradecer você ter ficado conosco até agora e fazer esse convite para vocês sempre acompanhar a Step U nas lives. Toda quinta-feira a gente tem live aqui. Quinta-feira que vem tem mais uma live muito top para vocês. Não deixem de participar. Tem um minutinho para falar. Gente, gratidão por vocês estarem com a gente aqui até agora. Eu vi que muita gente participou, fizeram perguntas, não deu para a gente responder a todas e tudo. Mas vão lá no nosso site, respondam o assessment, façam o diagnóstico de vocês, porque só tem um jeito, se autoconhecer. Até para focar no que é importante para você, como profissional. Todas as soft skills são importantes, mas escolha aquelas que vão te ajudar agora no teu momento de carreira, né? Então, faça uma escolha inteligente para sua vida, tá bom? Gratidão. Tá bom. Obrigada, amiga. Obrigada, Lorena, por compartilhar. Obrigada.
Que Muito saudade, obrigada. quero te abraçar. Que Pois saudade. é, eu vou para ir para Cuiabá. Olha o frio Eu que vou tá para aqui. São Paulo agora, dia 12, tá? Vou para Te São espero Paulo. aqui. Mas não vou poder te Gente, abraçar, mas vou. pois é. Gente, super obrigada a todos vocês por terem participado, viu? Uma honra poder ajudar vocês. Fiquem com Deus, fiquem com saúde. Se puder, fiquem em casa para prevenir também, tá bom? O Jalab foi internacional. Obrigado, Brasil. Obrigada, Portugal. Tchau, gente. Tchau.